você. Estou começando essa live sem ter avisado, sem ter, anunciado aqui para você, porque nesse momento eu ia fazer um vídeo para compartilhar no YouTube e aqui no Instagram. Mas como às vezes eu passo um pouquinho dos 15 minutos, que é o tempo aqui de GVT, eu resolvi fazer uma live, que assim eu não corro risco de deixar de compartilhar contigo, tá? Então, independente do momento que você esteja me vendo, esteja me ouvindo, eu quero dizer que é uma alegria sempre poder compartilhar contigo o meu ponto de vista, a minha percepção em cima de algum assunto. E geralmente é um assunto que traz, primeiramente, para mim, uma expansão de percepção, de consciência. E que eu sei que também pode contribuir com algum de vocês em algum momento, talvez não exatamente neste, mas em algum outro momento, tá bom? Então, hoje a minha reflexão é sobre por que os nossos sonhos demoram tanto para acontecer. Por que aquilo que eu me dedico, que eu tento, que é uma palavra que eu não gosto, mas que muita gente usa, que eu experimento, que eu uso ali todo o meu tempo estudando, me dedicando, faço, tento de novo e demora para acontecer. E às vezes tu olha para o lado, o outro, que talvez na nossa percepção faz menos do que eu estou fazendo, já conseguiu. Foi rápido, foi fácil, mas para mim não, para mim é difícil, para mim é demorado, né? Então tem assim uma demora que às vezes faz algumas pessoas até desistirem daquilo que estão ali caminhando em direção da realização do seu objetivo, do seu propósito, do seu sonho. Então, eu vou trazer aqui 2 pontos de vista, 2 aspectos para a gente olhar para este mesmo assunto. E um deles é sobre aquele ponto de vista de que o seguinte, nós passamos a maior parte da nossa vida, ou toda a vida, dependendo da pessoa que está me ouvindo aqui. Mas como no meu caso, por exemplo, eu passei a maior parte da minha vida, porque somente nesses últimos anos é que eu venho estudando esses assuntos e também me dedicando a utilizar esses assuntos para mim, para o meu autoconhecimento, para a minha transformação pessoal, né? Então, a gente passa... Quantos anos, você tem? 20, 30, 40, 50? Olha a quantidade de tempo que a gente passou se programando com informações limitantes, com programas que nos condicionam, que tiram o nosso poder pessoal. Enfim, e você sabe, se você me acompanha aqui, que eu falo bastante deste assunto, que são programas que nos colocam dentro como se fosse de uma caixa, onde a gente não tem muito espaço para ser quem a gente é, para ser tudo o que a gente pode ser. Então, como a gente vem vivendo todo esse tempo em cima desses programas, e cada coisa que acontece na nossa vida é como se confirmasse aquela informação que a gente já tem na mente subconsciente. Então, isso acaba ficando muito forte em nós. E o que acontece? Quando a gente está se dedicando, por exemplo, num projeto novo, num emprego novo, ou até mesmo num relacionamento, o que a gente está fazendo ali? A gente está reencenando esses padrões, a gente está repetindo esses programas de quem a gente, de quem a gente é, de quem a gente está sendo ao longo da vida. Então, quando eu estou tentando fazer algo novo, eu preciso de ser uma nova pessoa. Eu preciso de potenciais diferentes do que eu já tenho. E muitas vezes a gente encontra essa resistência e até mesmo essa demora em realizar os nossos projetos. Por quê? Porque a gente está apenas repetindo aquilo que a gente fez a vida toda, apenas andando em círculo. E aquilo que a gente fez a vida toda vai nos dar os resultados que a gente teve durante toda a vida. Não vai nos proporcionar essa nova experiência.
Então, a gente tem que mudar. A gente chega um momento que a gente, né, de tanto tentar, de tanto né, fazer e tentar de novo, algumas pessoas, nesse momento, elas podem até desistir, né? Porque elas dizem até, eu já tentei de tudo, não tem jeito, enfim. Mas ela já tentou de tudo o que ela conhecia. Ela tentou de tudo, ela repetiu tudo o que ela vem repetindo toda a vida. Então, nesse momento, é o momento que a gente... Geralmente, esse momento é o que a maioria das pessoas utilizam, né? É o que a pessoa chegou no fundo do poço, que ela não aguenta mais sofrer. Não aguenta mais estar naqueles ciclos repetitivos, de novo e de novo. Então, nesse momento, ou a pessoa fica ali e desiste, que eu espero, né, que não seja o teu caso, o nosso caso. Então, nesse momento, ela resolve, que ela percebe que ela tem que mudar, que ela tem que sair daquele padrão. Tem uma frase que eu gosto muito, que faz muito sentido para mim, tá? Que é o seguinte: a maior parte de tudo o que aprendemos na vida estava errado. Quando a gente tem esse entendimento, a gente começa a sair desse círculo repetitivo, desses padrões, né? Que é como se a gente andasse em círculo, esses padrões repetitivos. Por quê? Porque a gente começa a observar, será que tudo que eu acreditei que realmente era uma verdade, é verdade? Será que tudo que eu entendi que tinha que ser daquele jeito, é só daquele jeito que funciona? Então a gente começa a duvidar, né? A colocar um ponto de interrogação naquilo tudo que a gente aprendeu ao longo da vida. E quanto mais a gente vai aprofundando o nosso conhecimento sobre o que a gente sempre aceitou como certo, errado, bom, mal, apropriado, inapropriado, quanto mais a gente vai aumentando esse conhecimento, mais a gente vai constatando que realmente muitas de tudo isso estava errado, não era bem assim. Mas era o que a gente entendeu, o que a gente aprendeu e que comprou como certo, né? E tudo bem. Mas só que agora, a partir de agora, a gente pode fazer diferente do que fez até então. Eu vou olhando aqui porque eu anotei alguns pontos para lembrar, para não deixar nada de fora do que eu tinha intenção de falar com você. Então, como a gente pode, né, como eu estava falando antes, sair dessa trava, né, que a gente se coloca de estar ali se dedicando no seu projeto e não conseguir realizar, né? Porque como que a gente vai conseguir realizar algo quando a gente não se conhece, quando a gente nem sabe realmente aquilo que é importante para a gente, aquilo que é de valor, quando a gente não conhece o mecanismo da vida, as leis do universo. Então, quando a gente não tem essa base, né, para realizar, realmente fica mais difícil. Porque se eu vou seguindo aquele padrão, por exemplo, se eu não me amo, não me aceito, né, sou aquela pessoa que se rejeita, que não sabe do seu próprio valor, não se sente merecedora. Se eu tenho isso, claro que para a maioria de nós, isso tudo está a nível de inconsciente ou subconsciente. Mas eu falo ou porque algumas pessoas conhecem como inconsciente e outras como subconsciente, tá? Mas enfim. Então a gente, de forma consciente, não sabe que a gente tem esses programas. Porque qualquer pessoa que eu pergunte, você se sente merecedora? Ela vai dizer que sim. De forma consciente, ela se sente. Mas a informação na mente subconsciente é que não, né? Uma criança que ouviu durante a sua infância, quem você pensa que é para querer isso, para realizar, para fazer isso? Vai ser um adulto que no seu inconsciente, quando está ali querendo realizar um projeto novo, ele vai ter, né, isso vibrando em si, né? Quem você pensa que é para iniciar esse projeto? E então, essa pessoa, de forma consciente, ela se sente merecedora, mas o inconsciente está lá, né, gritando que ela não é. E aí não tem congruência entre as partes da mente. Para a gente realizar, é fundamental
que a gente encontre esse alinhamento entre as nossas partes, né? Entre tanto da mente quanto do nosso ego, do nosso ser, como eu sempre falo aqui, entre todas essas nossas partes que formam esse nosso quebra-cabeça, né? Que nós somos. Então, tudo isso está a nível inconsciente, mas pode ser transformado. E quando não é transformado, a gente fica ali, né? Tentando, fazendo e não consegue realizar. E quando a gente chega nesse momento que a gente consegue transformar esses padrões, essas crenças da mente subconsciente, né? E está alinhado com o que a mente consciente quer. Porque também assim, né? Eu quero, né, fazer tal atividade. Mas por quê? Porque os meus pais me disseram que isso era o melhor para eu realizar? Porque eu fiz uma pesquisa de mercado e mostra que o melhor, né, para você ter um retorno financeiro é esta profissão neste momento. Então eu vou fazer isso. Mas isso faz sentido para minha alma? Isso faz brilhar os meus olhos quando eu realizo essa atividade? Então, essa congruência, ela é fundamental para que a gente tenha facilidade no realizar, para que seja leve, para que seja fluido e para que realmente aconteça. E olha só, baseado nesses programas que a gente carrega, né, da nossa estrutura, o que acontece é que a gente está lá, né, no nosso dia a dia, fazendo, estudando, né, fazendo o passo a passo daquela jornada que nos leva para a realização daquele objetivo, tá? E, por algum momento, né, quantos de nós já teve esse momento, com certeza? A gente, né, fica pensando, poxa, eu faço, estou aqui me dedicando já há tanto tempo e eu não realizo, e as coisas não acontecem. E aí tá, você tem aquele momento ali, né, uma DR interna, mas você segue, ok. Mas este momento, né, de que você colocou uma dúvida, que você questionou, o que acontece? Quando a gente faz isso, a gente está tirando o nosso foco, a nossa atenção daquilo que a gente quer, do nosso objetivo, tá? E está colocando justamente aonde a gente não quer, naquilo que a gente não quer que aconteça, que é a distância que a gente está da realização, entende? E aí a gente faz isso um dia, daqui um pouco a gente faz isso de novo, daqui um pouco a gente repete, né, esse momento de frustração, ou não sei como você chama. E nesse momento a gente, né, o nosso foco tem a nossa energia, a nossa atenção tem a nossa energia. E a nossa energia é o combustível para realizar o nosso sonho, o nosso objetivo. Então, cada vez que a gente tira a nossa atenção do que realmente a gente quer e coloca onde a gente não quer, a gente está colocando combustível, está deixando maior, está fazendo crescer aquilo que a gente não quer. E aquilo que a gente quer é como se estivesse ficando ainda mais longe da gente. Percebe? E então, em cada momento que eu me percebo fazendo isso, no meu dia a dia, eu já me percebi várias vezes tendo essa atitude, eu, né, identifico, né, o meu comportamento, o meu pensamento ali, e já é como eu costumo usar uma metáfora assim, é como se a gente pegasse o GPS e direcionasse novamente para o destino que a gente quer se dirigir. Então a gente, né, saiu da rota, volta a rota ali para onde a gente quer chegar, para onde a gente quer ir. E quantas vezes forem necessários, a gente faz isso até a gente estar, né, totalmente, até assim, ó, a nossa mente, tanto consciente quanto inconsciente, quanto cada célula do nosso corpo ter essa informação, ter esse novo programa, né, de quem nós queremos ser para chegar ao objetivo que nós queremos realizar, ter, fazer, tá? Bom, esse era um aspecto, né, que eu queria conversar aqui contigo.
E como diz também o autor, o Joe Dispenza, não sei se você acompanha, mas se não, ele é um escritor bem conhecido que eu admiro muito, né? Ele diz assim que nós precisamos ser maior do que o ambiente. Quando ele fala em ambiente, ele diz, ele está se referindo, por exemplo, eu estou aqui, né, decidida, muito comprometida comigo, né, em ser uma nova pessoa, em reprogramar a minha mente, ter novos comportamentos, mas eu moro com pessoas, né, que estão sempre reforçando as minhas crenças negativas, aquelas que justamente que eu não quero mais. Mas posso morar com pessoas que me colocam para baixo, que não me apoiam, que não mudam, e assim tantas outras características que você sabe, né, do que eu estou falando. Então, esse é o ambiente que a gente mora, né? Essas pessoas que a gente convive, muitas vezes, na maioria das vezes, esse ambiente ele não é fortalecedor, ele não te impulsiona para cima, ele não, né, te dá mais gás para você realizar. Mas, mesmo assim, apesar do ambiente, nós temos que ser maior do que o ambiente. E quando a gente faz isso, né, então realmente a gente vence a si mesmo, a gente se vence e consegue, né, se sobrepor ao externo, a essa força, né, que o externo tem sobre a gente, especialmente no início, quando a gente está começando essa transformação. E então, um outro ponto aqui que eu coloquei também para falar contigo, outro ponto de vista, né, um outro aspecto sobre este mesmo tema, é a gente saber o que é do ego e o que é da consciência. Né? Quando eu falo de consciência, é essa nossa porção superior, tá? Não é mente consciente, é consciência. Porque, às vezes, a gente faz um esforço, né, maior e não se apercebe que está, né, usando toda essa energia, todo esse esforço para realizar alguma coisa que é apenas para satisfação do ego e não da nossa satisfação da nossa real essência. Então, a gente saber, primeiro, né, o que é o ego, o que é consciência e o que é que cada um quer aqui realizar, fazer, chamar atenção, enfim, é bem importante. Porque como que eu vou identificar algo se eu nem sei que esse algo existe, não é mesmo? Então, eu sabendo que isso está acontecendo, que isso faz parte dos meus mecanismos internos, né, que eu funciono dessa forma, eu posso sim observar em cada ação que eu vou fazer, né, eu posso observar, esse meu comportamento aqui, essa escolha que eu estou fazendo agora, ela é fruto do meu ego, ela é algo realmente que vem da minha consciência, da minha essência mais profunda, né, que geralmente é do ego. Mas se a gente começar a se observar, a gente pode fazer essa modificação, né? Porque vale a pena todo esse esforço, esse tempo, essa vida que eu estou colocando para realizar esse algo que é só apenas para satisfação do ego? Então, fica, né, a pergunta para você refletir sobre isso. E assim, ó, eu quero também te deixar alguns pontos, né, importantes, se você for aquela pessoa que quer realmente sair desse momento assim, onde você só tenta, onde você faz de tudo e não realiza, tá? São algumas dicas, não tem um passo a passo, com cada pessoa funciona de um jeito e cada momento daquela pessoa também requer algumas coisas ou outras. Mas enfim, eu vou deixar algumas dicas para você, em algum momento aí, né, poder se utilizar, tá bem? Então é o seguinte, é a gente ser, né, esse ser maior que o ambiente, e para isso nós vamos ter que mudar os nossos pensamentos, mudar as nossas emoções que são decorrentes desses pensamentos, o nosso comportamento, o nosso vocabulário. Porque lembra que eu falei que a gente vai ter que se tornar uma outra pessoa, porque essa pessoa que nós somos só consegue realizar o que nós já realizamos até agora. Então, para eu realizar mais, por esse sonho, né, esse objetivo que eu estou aqui me dedicando, que eu estou aqui trabalhando, que eu estou envolvida, é algo diferente do que eu já realizei toda a minha vida, muito provavelmente, né? Então, eu vou precisar me tornar uma outra pessoa. E essa outra pessoa, ela
né, vai usar um outro vocabulário, um vocabulário mais positivo, um vocabulário mais adequado. Ela vai utilizar, ela vai modificar os seus pensamentos. E para isso, eu tenho vários vídeos que eu já fiz, né, dando várias dicas de como você pode fazer isso. Mas o primeiro passo é você observar a sua mente, observar o tipo de pensamento ali que ela está, né, gerando o tempo inteiro e te perguntar, esse pensamento aqui, ele é fortalecedor para mim? Ele é um gás para eu realizar os meus propósitos? Se não for, você modifica esse pensamento, tá? Então, dá uma acompanhadinha lá nos meus vídeos, que eu já fiz vários vídeos sobre esse assunto, tá? E, consequentemente, também a gente vai, né, do pensamento, do vocabulário que a gente usa, a gente vai para o comportamento que a gente tem. Será que esse comportamento que eu tô tendo, né, se faz essa pergunta, esse comportamento aqui que eu tenho com o meu familiar, que eu tenho com a minha colega de trabalho, que eu tenho com a minha sócia, que eu tenho com o meu cliente, ele está dizendo a pessoa que eu quero ser, que eu quero me tornar? Então te pergunta e vai anotando, vai observando, vai, né, te conhecendo melhor. Porque assim, outra coisa também, né? Geralmente quando a gente encontra muita resistência, é porque a gente está agindo no ego. Como eu falei antes, quando é da nossa essência, da nossa consciência, geralmente as coisas são mais fluidas, elas acontecem naturalmente, tá? Então, assim, ó, continuando nas minhas dicas, ter clareza sobre o que você quer, né? Para saber, identificando se é do ego, se é da consciência. Então, saber, criar uma imagem do que você realmente quer, do que faz sentido para você hoje, tá? Porque às vezes a gente também carrega objetivos assim de anos e a gente muda, aquilo já nem faz mais sentido e a gente continua colocando a nossa energia ali, né? Então, modificar esses programas da mente subconsciente para ter esse alinhamento entre as mentes, entre as nossas partes, para que haja, né, esse alinhamento, essa harmonia, e aí sim a gente conseguir realizar. E uma coisa assim, ó, que demora um certo tempo e a gente não se percebe que ainda a gente repete, é modificar o padrão de vitimista, sabe? Porque às vezes a gente acha que a pessoa vitimista a gente consegue identificar rapidamente e que a gente consegue identificar rapidamente em nós quando temos algum padrão de vítima, mas ele é muito mais sutil do que a gente pode imaginar. Então, enquanto a gente está ali no padrão de vítima, realmente, como que uma vítima vai realizar esse projeto? Como que uma vítima, né, vai ter condições de executar este sonho, de viver essa experiência? Muito pouco provável, não é mesmo? Então, é importantíssimo que a gente se dê conta de cada comportamento que a gente tem, de cada fala, né, que a gente tem com outra pessoa, se a gente não está repetindo, se a gente não está nesse padrão de vitimismo. E como saber se eu estou num padrão de vítima? Sempre que eu estou reclamando. Sempre que eu estou contando historinha para o outro, sempre que eu estou justificando um comportamento meu, eu estou no padrão de vítima. Então, para você ver como acontece muito mais do que a gente gostaria, né? Então, vamos nos observar mais nessa questão desse padrão de vitimista, tá? E uma coisa também que todo mundo fala, hoje em dia especialmente, mas que não é demais eu colocar aqui, é a gente se sentir gratidão, sabe? É sentir no coração o sentimento de gratidão. E eu falo sentir porque é muito diferente de eu dizer assim, ai, gratidão, né? Gratidão por esse celular que eu estou fazendo essa live. Então, eu falar gratidão é fácil. Eu falar para outra pessoa, ai, gratidão por isso que você fez, é muito fácil. Mas então não é isso, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando em sentir, sabe? Então, cada vez que você for falar, for agradecer, sinta, se conecte com o teu coração e sinta esse sentimento de gratidão. Há poucos dias também eu fiz um post sobre a importância deste sentimento de gratidão na nossa vida. É muito mais do que... Dá uma olhadinha lá para você ver.
tá? Vai fazer muito sentido. E quando a gente está na gratidão, a gente não está no vitimismo, né? Então já é bem importante. E quando a gente consegue agradecer pelo que a gente tem, com certeza é mais disso, né, que o universo, que o todo traz para a nossa vida. Nos traz mais situações para ser gratas. Então, vale muito a pena a gente dar uma, sabe, uma olhada para dentro de nós, observar o nosso comportamento, a gente se dedicar, né, em observar aquele padrão de vitimismo e praticar a gratidão. Vale muito a pena. E dá uma olhadinha ali no post da gratidão que você vai entender melhor, eu não vou ficar aqui repetindo. E outra coisa também que acontece, que cada vez que a gente para ali naquele momento, né, de frustração ou reclamação, né, ai, não tô fazendo, não tô conseguindo, tô me dedicando e não realizo, para a física quântica, isso é chamado de efeito Zenão. A gente paralisa, tá? Você, então, estava, né, cocriando ali algo na sua vida e no momento em que a gente, né, reclama, em que a gente coloca ansiedade, a gente paralisa a criação, a cocriação daquilo que a gente estava com a nossa energia. E é como se voltasse, né, vamos, né, metaforicamente falando, imaginando aqui, né, de forma metafórica, que para cocriar alguma coisa em minha vida, eu preciso ir do 0 ao 100. Vamos imaginar que naquela jornada ali de dedicação, construindo aquilo, né, que eu desejo né, cocriar na minha vida, eu esteja ali no 3, no 5, no 20, naquele momento em que eu coloquei ansiedade, em que eu coloquei dúvida, em que eu reclamei de que eu me dedico e não consigo, ele volta lá para o 0, eu tenho que começar de novo. Então, é um outro ponto para a gente refletir e pensar 2 vezes antes de, né, colocar essa dúvida, ou ansiedade, ou medo de que não vai conseguir, algo do tipo, tá? E algo também para concluir, de que eu sempre compartilho, que é poderoso, é a gente se utilizar das perguntas. Então, olha só, estou aqui, né, há um longo tempo me dedicando num projeto e não consigo realizar. Que pergunta que eu posso fazer para modificar, para sair dali? Eu anotei algumas aqui para você. O que eu preciso aprender com essa situação aqui que eu ainda não aprendi? Né? O que essa situação de eu não conseguir pode me ensinar que eu não estou percebendo? Que pessoas eu preciso conhecer que serão contribuição para a realização do meu projeto, do meu sonho? Né? Às vezes tem uma pessoa que tem um curso, que tem um conhecimento que eu preciso para seguir adiante no meu projeto, né? Ou alguma coisa material, enfim, eu não sei, né? Dependendo de cada exemplo. Mas às vezes as pessoas são peças chaves, né, na realização dos nossos sonhos, dos nossos propósitos. Então, outra pergunta, que consciência requer aqui, né, para realizar isso que eu desejo realizar? Já que a consciência que eu tenho, que eu sou hoje, não está conseguindo. Então, quando a gente faz a pergunta, a gente abre uma porta para o universo. E, em seguida, a gente acessa essa resposta, tá? Mas eu também já fiz um vídeo sobre isso, sobre afirmações, super bem explicadinho, que você vai entender melhor do poder da pergunta, tá? Então, a consciência que eu preciso para transpor aquele momento, né, não é a que eu tenho, é uma outra consciência. É uma porção maior de consciência do que somente a que eu tenho neste momento, tá? Então, essa pergunta vai nos abrindo essas portas, tá? E assim, ó, se você não tem clareza do que você quer, se faça assim, ó, 3 perguntas. O que eu quero? Por que eu quero? E pra que eu quero? E assim, ó, me lembrei agora, além dessas 3 perguntas, coloca aí, ó. O que eu vou sentir ao realizar o que eu quero? Anota isso no papel, anota as perguntas e vai, né, meditando nas respostas. Às vezes, é como eu te falei antes, às vezes a gente coloca anos de energia, de vida em algo que a gente quer realizar e o tempo passou, a gente mudou, a gente já nem quer mais aquilo como a gente queria antes, aquilo já não faz o mesmo sentido.
Então vale a pena a gente refletir. Ou também eu posso estar ali colocando toda a minha energia em algo que é do ego, que não vale a pena eu persistir também. Ou então eu posso estar ali colocando toda a minha energia, toda a minha vida, né, o tempo, vida, em algo que é para realizar o sonho do outro, o sonho dos meus pais, do marido, da sociedade, algo que nem é meu. Então, dá uma olhadinha aí pro teu mundo interior, faz essas perguntas, reflete nas respostas, vê o que faz sentido para você, tá? Ouve esse vídeo de novo, vê esse vídeo de novo. E se tiver alguma dúvida, alguma contribuição também, deixa aqui nos comentários, tá? E assim, ó, como eu sempre te peço, compartilha e curte esse vídeo, porque é a tua forma de ajudar outra pessoa, tá? Então, eu desejo que, assim como essas reflexões me servem, como eu utilizo dessas reflexões no meu dia a dia, né, você também, né, leve reflexão para a tua vida e a partir dessa reflexão você, né, alcance ali um novo degrau de consciência e assim se aproxime cada vez mais e mais dos teus sonhos, dos teus objetivos, daquilo que você merece ter, viver, ser. Tá bom? Grande beijo.